12º dia, quinta conquista. Jamais ultrapasse os limites dados pelo Senhor. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Voltado de perseguir os filisteus, foi então Saul 3.000 homens. 3.000 homens para perseguir Davi, escolhidos dentre todo Israel. E foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Gente, ora Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Jesus! Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois que sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu seu caminho. 1 Samuel 26, do 6 ao 12. Disse Davi a Aimeleque, o Eteu, e a Abissai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: quem descerá comigo a Saul, ao arraial? Respondeu Abissai: eu descerei contigo. Vieram, pois, Davi e Abissai de noite ao povo, e eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra à sua cabeceira. Abner e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão de um só golpe. Não será preciso o segundo. Davi, porém, respondeu a Abissai: não os mate, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma e lança a lança que está à sua cabeceira e a bilha d'água, e vamos-nos. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul. E foram-se, ninguém o viu, nem o soube, nem se despertou, pois todos dormiam, porquanto da parte do Senhor lhes havia caído profundo sono. Começa nesse instante a quinta etapa do treinamento de Davi. Ele já havia conquistado vários prêmios eternos por suas conquistas, tais como convicção sólida do chamado, ser um abençoador inabalável a comentários e avaliações externas, um pai espiritual. Agora, caminha a passos largos para conquistar mais uma vitória. Como disse anteriormente, o fato de Davi manter-se fiel a Saul, isso em nada demoveu o coração fechado dele para com Davi. Davi fugiu da presença dele, edificou um exército longe de Saul, mas mesmo assim ele continuava atrás de Davi para matá-lo. Em uma dessas buscas por Davi para matá-lo, Saul precisou ir ao banheiro e escolheu uma caverna para fazer suas necessidades fisiológicas. O problema é que Davi, junto com vários de seus soldados, estavam justamente dentro dessa caverna. Quando os soldados de Davi viram Saul entrar na caverna e ficar todo indefeso diante de Davi, logo disseram a Davi que era o Senhor que havia propiciado aquele momento, para que de uma vez por todas Davi pusesse fim naquela aflição de perseguição desenfreada de Saul. Vou grifar isso aqui, porque eu quero comentar isso aqui daqui a pouco.
Davi pusesse fim naquela aflição de perseguição desenfreada de Saul. O raciocínio era simples. Davi tinha ungido rei em Israel, tinha sido ungido rei em lugar de Saul, mas ao invés de abdicar em função de Davi, pois o reino é de Deus e ele põe quem ele quer em seu trono, Saul fazia o inverso, perseguia Davi para matá-lo. Ninguém julgaria Davi de matar aquele que estava procurando a morte dele, principalmente sabendo que Davi tinha sido completamente fiel a Saul em todo o tempo, e Saul foi completamente ingrato e infiel a Davi. Saul foi ingrato e infiel a Davi, apesar de toda a sua bondade para com Saul. Quando Davi ouviu seus homens falando aquilo, também pensou que esse era o caminho mais fácil para sentar-se no trono. Meu Deus do céu. Afinal, se ele matasse Saul, estaria matando um inimigo seu. Seria um a menos e poria fim nas suas aflições. Imbuído desse pensamento, ele se aproximou de Saul. E antes de matá-lo, cortou a orla do manto dele, pois Saul havia se despido. Meu Deus do céu. Acabou de me mostrar um negócio aqui. Se despido para fazer as suas necessidades. Quando ele fez isso, imediatamente sentiu seu coração bater mais forte. Era o Espírito Santo falando que ele estava ultrapassando um limite perigoso, que ele estava além da sua autoridade constituída por Deus. Meu Deus do céu. Davi imediatamente se afastou e disse aos seus homens que jamais faria aquilo, pois Saul, ainda que fosse um desviado, um dia for ungido por Deus. Então, esse era um problema que o Senhor resolveria e que ele, Davi, jamais buscaria o caminho mais fácil, mas ficaria completamente dentro do caminho do Senhor, ainda que talvez fosse o mais difícil. Davi jamais buscaria o caminho mais fácil. Gente, eu já li esse livro, esse capítulo hoje, acabei de ler, e eu estou lendo de novo com vocês, e algumas coisas estão ficando muito claras para mim aqui. Então eu estou anotando, grifando e anotando, que eu quero ver se eu consigo construir alguma coisa aqui, com a graça de Deus, para a gente conversar junto. Saul terminou o seu serviço, vestiu-se e saiu da caverna. Quando já estava fora, Davi aparece e mostra para Saul a orla do seu manto em suas mãos. E disse a Saul que poderia tê-lo matado, mas não o tinha feito. Ao perceber que tinha passado a um instante da morte, reconhecendo que mais uma vez Davi tinha feito uma boa ação para com ele, Saul jurou que não mais o perseguiria e foi embora. Nesse dia, Davi aprendeu que jamais deveria pagar mal por mal, e muito menos pensar que era o justiceiro em nome de Deus, para fazer justiça com as suas próprias mãos. A vingança pertence ao Senhor e somente Ele pode exercê-la, pois Ele jamais será injusto em suas ações para com alguém. Eu e você não fomos levantados para fazer com as pessoas o que elas fazem conosco, mas para fazer a elas o que gostaríamos que fizessem conosco, como disse o Senhor Jesus em Lucas 6,31. Davi aprendeu isso de forma consistente naquele dia. Não vá além da autoridade que Deus te deu. Sua segurança é ficar dentro dos limites dados pelo Senhor. Permanecendo neles, ninguém poderá te resistir e a vitória é certa. Você sabe muito bem que, tempos depois, Deus resolveu o problema para Davi com relação a Saul. Quantos casamentos estão destruídos por não entenderem esse limite? Havendo até cônjuges que saem fora do limite do seu casamento para terem outros relacionamentos. Dentro de uma família, Deus definiu uma função para o pai, outra para a mãe e outra para os filhos. Infelizmente, muitos saem do limite da sua função e a família vira uma bagunça, justamente porque os seus membros estão fora dos seus limites.
Há quem queira fazer justiça com as suas próprias mãos, quando alguém peca contra ele. E a mais comum é não perdoar. Quando alguém decide não perdoar, em outras palavras, está querendo fazer justiça com as próprias mãos, contra quem pecou contra ele. Há líderes que ultrapassam o limite de sua liderança, que é servir, para se assenhorarem dos seus liderados como se fossem donos deles. Sair fora do limite que Deus te deu é pecado e tem consequências das mais variadas possíveis. Por isso, temos pessoas que não avançam, não desfrutam da herança divina e muitas vezes estão depressivas porque vivem ou querem viver fora dos limites que o Senhor nosso Deus estabeleceu para elas. Isso acontece desde o Éden. Deus deu liberdade para Adão e Eva comerem de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus definiu um limite para eles. Porém, o homem quis comer justamente dessa árvore e ultrapassar o limite que Deus deu. E o resto é história. Já temos exemplos demais ruins de pessoas que ultrapassaram os limites e se deram muito mal. Em nome de Jesus, não faça isso. Não farei, pastor. Treinamento consolidado. Acontece que quando a pessoa não tem mais o Espírito Santo em sua vida, como era o caso de Saul, vive uma vida completamente insensata e ensandecida. Não passado muito tempo, novamente, Saul saiu atrás de Davi para matá-lo, quebrando seu juramento feito diante de Davi e seus soldados, e também diante dos soldados dele próprio. Enquanto Saul e seus soldados dormiam, Davi entrou no acampamento de Saul, pegou o cantil e a lança dele, e não o matou. Ali estava outra grande oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos. Novamente, seu soldado instou para que ele aproveitasse naquele momento, mas firmemente Davi se recusou a proceder assim, evocando que esse problema era o Senhor quem resolveria. Estava consolidado em Davi o senso de limite que todos precisamos ter. Logo em seguida, Davi vai até certa distância do acampamento e grita, acordando Saul, para dizer que outra vez tinha poupado a sua vida. Era só para registrar que o coração dele, no tocante a Saul, estava completamente limpo de mágoas e desejo de retaliação ou vingança. Davi novamente venceu mais uma fase do treinamento. O prêmio dessa vitória é ter noção de limites. Davi compreendeu que, ainda que tivesse chamado para ser rei, não podia tudo. Viver praticando a justiça com a nossa própria vida é viver de forma digna. Mas querer fazer justiça na vida dos outros, isso cabe somente ao Senhor. Ainda falta duas grandes conquistas na vida de Davi, para que ele reine de forma vencedora. Vamos aprender quais são. Meu Deus do céu. Tem muita coisa aqui, gente. Muita coisa. Muita coisa. E vamos lá. Vamos ver por onde a gente começa. Se você puder compartilhar aí o que você tem entendido desse capítulo de hoje, escreve aqui nos comentários, que eu gostaria de ler também. Bom, como a gente tem falado, que esse é o processo de treinamento de Davi, e também isso reflete no nosso treinamento diante do Senhor. Ele nos chamou para reinar. Só que Deus ele nos coloca na sua escola de treinamentos para, de fato, nós nos tornarmos hábeis. Pessoas habilitadas para que a gente possa reinar de maneira adequada, de maneira eficaz. Ok? Então a gente já viu que nós precisamos ter convicção do nosso chamado. A gente já viu que a gente precisa abençoar outras pessoas. A gente já viu essa semana que nós precisamos ser pessoas inabaláveis em relação ao comentário positivo ou negativo de outras pessoas. Ontem nós vimos a importância de nós sermos pais espirituais, de termos discípulos, de fazer parte de uma equipe, de ter uma equipe. E agora, o de hoje, a gente vai aprender, a gente está aprendendo que o nosso chamado tem limites. E aqui eu não estou falando em relação o quanto Deus pode te usar, o quanto que Deus deseja realizar na sua vida. Não. Quando a gente está falando de limites, a gente está dizendo de uma cerca de proteção, de muros de proteção.
Sabe, limites nada mais é do que a proteção divina, entendeu? Deus estabelecendo proteção para você. Então veja, a minha filha, a Maia, ela tem 4 meses e ela dorme num berço. E a minha esposa já me chamou essa semana e falou assim, ó, a gente vai precisar rever a questão do berço, abaixar um pouquinho o berço, porque essa menina já está começando a virar e ela está querendo levantar para segurar na grade do berço. Então aquilo que é proteção, ela está querendo ultrapassar o limite da proteção. Então eu preciso abaixar um pouco o berço dela para que a proteção continue servindo na vida dela e ela não caia. Então o limite que Deus estabelece na nossa vida, no nosso chamado, nada mais é do que proteção. Deus, ele quer nos proteger de problemas futuros, de consequências desastrosas em relação ao nosso chamado. E aqui, claramente, a proteção que Deus estabeleceu no coração de Davi, está estabelecendo no nosso coração, tem 5 letras. Se chama honra. Deixa eu ver se eu acertei. H-O-N-R-A. Honra. 5 letras. Ok? Ela tem 5 letras. Honra. A gente vê claramente aqui um coração de quem honra. A honra é um limite que Deus estabelece na nossa vida para a gente não ter desastres futuros. E aqui a gente pega uma linha de honra às pessoas que nos lideram. A gente honra também as pessoas que nos cercam, né, que nós lideramos, os pares que estão ao nosso lado, mas principalmente, no caso de Davi, aqui no nosso caso, que eu quero frisar para vocês, é uma honra em relação aos nossos líderes, aqueles que estão acima de nós, seja no ambiente religioso, seja na nossa família, seja do ambiente de trabalho. O que diz respeito a nós é honra. Nós devemos honra, é um padrão divino, é um limite que Deus estabelece, tanto para que o favor seja liberado e permaneça sobre as nossas vidas, como também um muro de proteção contra as investidas do diabo. E aqui a história está falando que Saul foi aliviar o ventre, foi fazer o número 2 dentro de uma caverna, e ele entrou justamente na caverna que Davi estava. E desculpa, gente, eu tô nessa plataforma aqui, você está me assistindo, então eu tenho liberdade para falar com você. Davi viu a intimidade de Saul. E Davi viu as cagadas, literalmente, que Saul estava fazendo. Ok? Davi viu a intimidade de Saul, viu ele nu e viu a cagada que ele estava fazendo. Não somente isso, a equipe de Saul viu isso. A equipe de Davi viu isso. Sabe, e muitas vezes Deus vai permitir com que a gente veja coisas que às vezes a gente pensa assim, cara, eu não precisava estar vendo isso, eu não precisava estar vivenciando isso, eu não precisava estar sentindo esse cheiro de merda, desculpa o termo, mas já utilizando, eu não precisava estar vivendo esse negócio. Mas por que Deus permite? Lembra? É um teste. É um teste. Deus permite circunstâncias para provar o nosso coração, para testar o nosso coração. Nós estamos num teste. O que você vai fazer vendo as cagadas de um chefe, vendo a cagada de um líder de célula, a intimidade e a exposição, a nudez da sua esposa, do seu esposo, você vendo as merdas que eles fazem, o que vai acontecer com você? Você vai protegê-lo ou você vai matá-lo? O que você vai fazer? Porque esse é o nosso teste. Quando Deus permite que a gente veja as cagadas das outras pessoas, e principalmente das pessoas que nos lideram, e aqui, mais uma vez, em todos os âmbitos, o que a gente vai fazer? Vai expor? Vai matar? Ou a gente vai aguentar o cheiro? Vai protegê-lo? Sabe o que é interessante nessa história, cara, que eu estava lendo aqui? É que os soldados de Davi, quando viram aquela oportunidade, o relato deles é o seguinte: tá aí a palavra de Deus se cumprir na sua vida. Lembra que Deus te disse
que ele ia colocar os seus inimigos diante de você, é agora, é isso, está se cumprindo hoje. Está se cumprindo agora. Bom, então, olha só a cabeça de Davi. Os meus soldados estão falando que Deus está dizendo isso. E aí, na hora que Davi vai para matar Saul e ele corta um pedaço da orla de Saul, do manto de Saul, o que acontece com ele? O Espírito de Deus fala com ele. O Espírito do Senhor fala no seu coração. O coração dele acelera. E aqui, cara, eu quero perguntar para você, quem é que está certo? Porque Deus não falou com os soldados não vieram com uma palavra de Deus, e agora, na hora que ele vai fazer, o Espírito Santo o segura dentro dele e fala assim, não faça. Quem está certo nessa história? Quem está certo nessa história? Sabe, aqui eu aprendo uma coisa, cara, para a gente tomar cuidado. Nem tudo que parece ser uma oportunidade divina de êxito é de Deus. Nem tudo que parece ser de Deus é de Deus. Se Davi matasse Saul como os soldados estavam desejando, ele de fato estaria fazendo algo em defesa própria, estaria fazendo algo que o colocaria de imediato no reino, porque ele era ungido, tinha os seus soldados e tal, e ele poderia sim tomar o reino. Sabe qual que era o problema? Davi estaria encurtando o caminho que Deus havia estabelecido para ele. Davi estaria encurtando os processos que Deus havia estabelecido na vida dele para que ele alcançasse de fato o reinado. Na realidade, o que Deus estava gerando dentro de Davi não era o seguinte, não somente um rei. Deus estava gerando dentro de Davi um homem segundo o seu coração. Entendeu? Um rei segundo o seu coração. Porque um rei, Israel já tinha, era Saul. Então Deus não queria que simplesmente tivesse um rei em Israel. Deus queria que tivesse um rei que o representasse, que expressasse o seu caráter, que fosse segundo o seu coração. Você está entendendo o BO que está na nossa mão? A bomba que o Espírito Santo está explodindo dentro do nosso coração? Muitas vezes a gente quer trilhar o caminho mais fácil para alcançar um êxito. Só que para trilhar esse caminho mais fácil, o que acontece? A gente mata as pessoas. A gente expõe as cagadas dos outros. Entendeu? A gente desnuda as pessoas. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando. Então assim, você vai conseguir alcançar o seu êxito? Provavelmente sim. Mas o problema é que você não vai ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Você não vai reinar segundo o coração de Deus. E mais importante do que chegar àquilo que Deus deseja fazer na sua vida é como você vai chegar. Em quem você está se tornando? Você está se tornando igual a Cristo? Você vai expressar o caráter de Cristo ou não? Essa é a grande questão. Davi aprendeu a jamais buscar o caminho mais fácil. E aqui uma coisa que eu até parei na leitura para escrever é que nesse lance entre os soldados de Davi falarem e o Espírito Santo falar com Davi, algo aconteceu. Como é que ele deduziu que ele não deveria matar? Como é que ele deduziu que Saul, que o Espírito Santo não deveria, que ele não deveria matar Saul? Como? Quando ele tocou na orla. Quando ele tocou na orla, ele cortou a orla do manto de Saul. O que aconteceu? O Espírito Santo falou com ele. E quando eu li isso aqui, algo me veio à cabeça. E aí, você pode aceitar ou não. Você lembra quando a mulher do fluxo de sangue recebeu o seu milagre? Onde é que ela tocou em Jesus? Na orla do seu manto. E a orla dos judeus, eles têm o talit, né? É uns fiozinhos, uns cordãozinhos que representam a palavra. Entendeu? Quando
Saul, quando Davi tocou na orla, é como se ele tocasse na palavra de Deus. Na palavra de Deus ele teve a revelação. Não posso ferir, não posso tocar em Saul, não posso levantar a mão contra o ungido. Sabe, irmãos, a palavra de Deus sempre vai trazer para nós lucidez, clareza, bom senso, limite daquilo que a gente deve fazer ou não. A palavra de Deus vai fazer isso conosco. Sabe, a questão é, se você quiser fazer justiça com as suas próprias mãos, você vai perder favor. E o favor é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Se você quiser fazer justiça com as suas próprias mãos, ok, você vai conseguir. Mas o problema é que é como se Deus tirasse a justiça dele. É tipo assim, você vai fazer justiça? Beleza, faz do seu jeito, mas não conte comigo. Deus falando, entendeu? Eu ia fazer. A justiça pertence a mim, a vingança pertence ao Senhor. Mas já que você decidiu, na força do seu braço, resolver essa questão, resolver esse problema, então, cara, fique com as consequências. Entendeu? Mas o que Davi fez? Davi falou, cara, eu não vou tocar no ungido. Eu não vou tocar nessa unção. Eu não vou tocar nele. Por mais que ele possa estar desviado. Ele é alguém que também é ungido. Ele é alguém que também Deus o levantou, que Deus o estabeleceu. Não posso tocar nele. E aqui eu quero dizer para você, não vá além dos limites que Deus deu para você. Não vá. Então, eu, enquanto pastor, eu tenho limites. Eu tenho limites. Eu, enquanto marido, eu tenho limites. Eu, enquanto filho, eu tenho limites. Se eu ultrapassar esses limites, eu vou ter problema na minha vida. Entendeu? Eu vou ter problema na minha vida. Então, dentro do seu círculo, da sua vida, sabe a discernir quais são os limites que Deus deu e estabeleceu para você. Sabe, existem casamentos que dão problemas, por quê? Porque os cônjuges acabam ultrapassando os limites. O marido quer fazer o papel da esposa, a esposa quer fazer o papel do marido, quer carregar uma carga que compete ao marido, e aí o marido quer carregar a carga que compete à esposa, o filho quer carregar a carga que compete ao pai, e vira uma bagunça, como o livro está falando aqui para nós. Então, quer dizer para você, saiba discernir os limites, respeitar os limites que Deus está fazendo na sua vida, está colocando na sua vida. Ah, pastor, mas eu acho errado. Pois é. Entrega na mão de Deus, deixa o Senhor resolver e vai descansar. Entendeu? Resolva o seu problema dentro de você. Não é fora, é dentro. Resolva as suas crises dentro de você e fora. A justiça pertence ao Senhor. O Senhor está treinando você. Lembra, é muito mais do que um reino. É muito mais do que você sentar numa posição de liderança, uma posição de influência. Não, não, não. Deus está gerando dentro de você um homem e uma mulher segundo o seu coração. Amém? Quero orar por isso e a gente já vai encerrar. A gente ultrapassou um pouquinho aqui, ok? A nossa ministração, mas eu quero orar por isso. Pai, muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela vida de cada irmão e irmã que está aqui nos assistindo. Que de fato o teu favor, a tua graça e a tua unção possa estar sobre as nossas vidas. Que a gente possa aprender e discernir os nossos limites. Que a gente possa, Senhor Jesus, ter clareza a respeito daquilo que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas e não violar aquilo que o Senhor colocou dentro da nossa vida. Que a gente tenha um coração grato, que saiba honrar as nossas lideranças em todas as esferas da nossa vida e respeitar aqueles que o Senhor colocou na nossa vida para nos guiar, nos conduzir, nos inspirar e nos instruir. Nós te pedimos, Espírito Santo, guarda o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Cara, vamos orar. Você tem algo, você tem pedido de oração, você tem algo que você quer apresentar diante do Senhor, então quero orar por você, abençoar a sua vida, ok? Pai, eu oro em nome de Jesus, guardando o coração do meu irmão e da minha irmã. Ele tem alvos, tem anelos, tem desejos que foram estabelecidos no início desse jejum. Alguns deles já receberam a resposta e outros ainda têm buscado da parte do Senhor. Por isso eu oro em nome de Jesus, Pai. Responda a oração do teu filho. Responda, Pai. Se é algo que já foi liberado, mas está preso no mundo espiritual, envia os teus anjos. Traz libertação agora, Senhor Jesus. Que traga, Senhor, de fato a resposta da oração dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós oramos, Pai. Amém?
Galera, pra gente fechar a nossa live de oração aqui, quero lembrar vocês, dia 25, 26 e 27 de outubro, 25, 26 e 27 de outubro, nós vamos ter nosso encontro com Deus. Não fica de fora. Você que é aqui do Grande ABC, você que é aqui de São Caetano, você que é da Grande São Paulo, não fica de fora porque vai ser tremendo, vai ser incrível. Reserva a sua vaga. Nós temos um encontro para os jovens e nós vamos ter um encontro para os adultos. Vai ser incrível, vai ser poderoso. Faça um favor para a sua vida. Não fica de fora. Você nunca participou? Participa. Você vai perceber que sua vida vai ser transformada. Você já participou? Quero desafiar você. Leva alguém. Seja uma equipe. Participe. Levando, consolidando, batizando alguém. Você vai perceber como Deus vai alavancar o seu ministério. Amém? Vamos orar por isso? Pai, eu quero abençoar esse encontro. Quero declarar toda sorte de bênçãos e toda a unção liberada. Que nós possamos ver milagres acontecendo. Pessoas se convertendo. Corações sendo restaurados. Almas sendo curadas. Nós declaramos, Espírito Santo de Deus, tanto na rede de jovens como na rede de adultos, haverá um mover da parte do Senhor. Pessoas sendo totalmente impactadas pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Galera, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por vocês estarem comigo durante essa semana. A gente se vê na segunda-feira ao meio-dia. Lembrando, hoje é aniversário da patroa. Me ajuda a abençoá-la. É claro que a gente já reservou, nós vamos jantar. Já tomei um café da manhã junto com ela. Nós vamos jantar, nós vamos passar o dia inteiro juntos. Já comprei o presente também, ok? Mas se você também quer abençoá-la, o Pix está aqui, ó. Tá aqui embaixo, tá aqui descrito aqui, ok? Você vai abençoá-la e vai ter favor de Deus sobre a sua vida. Você não é obrigado, mas se eu fosse você, eu também abençoaria, ok? Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua participação. Beijão no seu coração e até segunda-feira. Tchau, tchau!